Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 até o 8. Livro do Gênesis, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e santificou-o, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-os em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém. Só que aqui, essa é a palavra de Deus para nós meditarmos na noite desse dia. Pai, nesse momento nós te pedimos mais uma vez, orienta-nos, ó Deus, naquilo que vamos falar através da tua palavra. Senhor, ensina-nos, ó Pai, aquilo que queremos aprender, que não possamos falar palavra de nós mesmos, nem aquilo que pensamos, mas aquilo que está unicamente na tua palavra. Senhor, hoje eu creio, Senhor, que tu tem uma palavra para mim, uma palavra de ensinamento para a tua igreja. É isso que eu te peço. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, o livro do Gênesis, ele é um livro muito interessante. Nós já estudamos aqui algumas vezes sobre esse livro, mas eu sempre estou voltando, porque sempre Deus, ele revela alguma coisa diferente no mesmo livro. Se nós lermos esse livro várias vezes, tem coisas que nós vamos passar desapercebidos, mas vamos ler mais uma vez, e aquela coisa que passou desapercebida, de repente Deus vai tirar aquilo que está vendando os nossos olhos e vai fazer nós enxergarmos aquilo que ele quer revelar através da sua palavra. O livro do Gênesis é um livro que ele fala literalmente do começo de todas as coisas. Fala do começo dos céus e da terra, fala do começo da natureza, fala do começo das plantas, dos animais e também do início da história da humanidade. Então, o texto que nós lemos aqui
começa com Moisés fazendo um relatório paralelo do capítulo 1, porque o capítulo 2 é uma espécie de continuação do capítulo 1. Capítulo 1, quem já leu o capítulo 1 do Gênesis sabe que fala que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. Quando fala face do abismo, aqui está falando dos grandes mares. Dos mares, porque a Terra, naturalmente, é um planeta que ele é coberto, literalmente, por água. Então, a coisa que a Terra mais tem é a água. Os cientistas dizem que a Terra tem 70% dela é água. Isso quer dizer que apenas 30% é terra seca. O resto é tudo mares, oceanos, rios, lagos, fontes, tudo se relaciona à água. Então, a Terra, na realidade, ela é chamada de terra por uma questão de que na parte seca habita os seres humanos, aqueles que podem raciocinar, aqueles que podem pensar, aqueles que podem estudar o sistema. Mas se fosse dar um nome, literalmente, para o planeta que nós vivemos, seria o que? Planeta Água, porque ele é mais relacionado com a água do que com a própria terra seca. Então, aqui está dizendo que Deus havia acabado de criar os céus. Veja que a palavra céus aqui, ela se relaciona a um plural, céu. Não está falando céu, local único, está falando céus. Quando fala de céus, está falando literalmente de todo o sistema que é firmamento e a parte que é a terra que vivemos. Então o texto está falando que Deus criou céus e a terra e todo o exército e todo o seu exército foram acabados. Então Deus havia o quê? Acabado de criar. O que me chama a atenção é para essa questão de criar. Originalmente, quando lá no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou, ali está relacionando que Deus, do nada, daquilo que não existia, ele cria todas as coisas. Ele cria a partir de si mesmo todo o universo. Tudo aquilo. Ele criou os céus e a terra. Porém, quando chega no versículo 2, diz que a terra estava o quê? Sem forma. Estava caótica, acabada, sem, num caos, numas trevas. Aí a grande pergunta que fica na nossa cabeça é, será que Deus criou a terra de forma caótica? Deus criou algo já caótico? Porque dá a entender que Deus cria, mas ele não faz a terra perfeita. Ele vai dando mais tarde a forma da terra. Alguns estudiosos usam essa teoria relacionando a divisão entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2 em uma etapa separada. Quando Moisés escreve o capítulo 1 e versículo 1, ele relaciona a questão da criação, que Deus criou o céu e a terra. Agora, a partir do versículo 2, Moisés já começa a mostrar que a terra tinha deficiências,
que a terra estava caótica, que a terra estava vazia. E aí o que nos faz pensar sobre essa questão da terra não ter uma forma? Alguns estudiosos, eu creio que de forma equivocada, pensam que essa questão caótica da terra de Gênesis 2 se relaciona à queda de Satanás sobre o planeta, quando Deus expulsa Lúcifer do céu, ele cai na terra e pela sua força, pelo seu poder, a terra, ele causa um impacto, uma explosão na terra. Essa explosão a ciência tenta colocar como chamando de Big Bang, que quer dizer o início da vida. Então fala que quando a Terra, a ciência diz que quando a Terra ela explode, todo ser vivo que havia na Terra morreu. E aí que eles entram com a parte dos dinossauros. Eles falam que os dinossauros existiram muito antes do homem. Então a ciência data a vida terrena para cerca de 6 milhões de anos. Isso é a data da ciência. Porém, a Bíblia diz que a Terra tem apenas 6.000 anos desde a criação do homem até os dias atuais. Eu fico mais pela Bíblia, porque a ciência não pode provar. Embora eles acham fósseis, por exemplo, já acharam fósseis de dinossauro, comprovaram que os dinossauros realmente existiram. Então, não é um mito a existência do dinossauro. O dinossauro existiu porque foi comprovado por achados que os dinossauros existiram. Agora, não dá para entender se eles existiram há cerca de 6 milhões de anos, porque nós não temos uma data específica da Bíblia para essa comprovação. Então, nós ficamos com a Bíblia, que a Bíblia tem cerca de que a história humana tem cerca de 6.000 anos. Então, Deus acabou de fazer, e aí entra aqui que Deus, quando acaba de criar, o que ele vai fazer? Versículo 2. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, o que Deus fez? Descansou. Deus descansou no 7º dia. 7º dia, ele é bem discutido em algumas religiões. Inclusive até algumas religiões que se denominam cristãs. Eles debatem muito sobre essa questão do 7º dia. O 7º dia na nossa conta seria o quê? O dia do sábado. Esse é o 7º dia relacionado. Então, o 7º dia, para algumas religiões, é literalmente sagrado. Por exemplo, no judaísmo, o 7º dia é dia de oração. Eles não fazem mais nada no 7º dia, a não ser estarem na sinagoga durante o dia todo em processo de oração e leitura da lei. Porque os judeus, eles se interessam muito pela questão da lei que foi estabelecida por Deus através de quem foi o que Deus usou para estabelecer a lei? Quem sabe aqui? Quem Deus usou para estabelecer a lei? Moisés. Então, Moisés, ele escreve tudo aquilo que Deus havia ordenado. Aquelas leis
não são de Moisés. Eles falam assim, obedecer a lei de Moisés. Não existe lei de Moisés. Toda a lei foi estabelecida por Deus. Deus estabeleceu a lei. Mas essa lei estabelecida relacionava-se ao povo de Israel. A lei tinha validade e tem até hoje validade para os filhos de Israel. Então não há validade para mim na lei. Embora nós sabemos que devemos guardar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquela que nos guia. Tem algumas coisas das leis que não é mais para nós observarmos. Por exemplo, essa questão do sábado, literalmente não é uma coisa para nós, porque nós não somos judeus, nem tampouco israelitas. Então, quando nós chegamos assim, que o crente tem que guardar o sábado, porque a Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor, e o sábado é o dia que ninguém pode trabalhar. Tem religiões que são tão extremistas na questão do sábado, que no sábado nem banho eles tomam. Porque não pode fazer nada. Não pode lavar uma louça, não pode varrer uma casa, não pode nem tomar banho. Eles podem no dia de sábado. Porque é a questão de extremistas. São seguidores extremistas da lei. Então, o que acontece? Deus estabeleceu essa lei, sim. Mas essa lei está relacionada ao povo da primeira aliança. Qual é a primeira aliança? A aliança de Deus com Moisés. Aliança essa que a gente chama de lei estabelecida e ordenada por Deus. Mas aí o texto continua dizendo que Deus, ele abençoa o sétimo dia. Essa questão aqui não está relacionada literalmente à lei. Deus ainda não havia estabelecido para o homem a lei nesse texto aqui. Porque aqui Deus estava começando a formação do homem. Nós precisamos entender duas formas criativas de Deus. Por exemplo, Gênesis 1, o verbo criar, em Gênesis 1, versículo 1, quando fala Deus criou, a palavra criar, ela é relacionada com a palavra hebraica, bara. A palavra bara é criar daquilo que não ainda existe. Então, quer dizer que aqui Deus fez a criação do nada. Então, Deus do nada cria todas as coisas. Mas também há uma outra relacionada, por exemplo, aqui no texto que nós lemos, versículo de número 7, está dizendo, e formou o Senhor Deus o homem. Então, é uma outra forma de criar, mas aqui é relacionada à forma. Não tem a ver com bara. Aqui está uma outra palavra totalmente diferente da palavra bara. Porque criar do nada é uma coisa. Criar daquilo que já existia, fazendo formação, já é outra. Por exemplo, o ser humano não tem poder nenhum de criar nada. Ele pode pegar uma matéria e fazer. Por exemplo, essa cadeira aqui, ela era ferro, você vai encaixando, vai parafusando e você forma uma cadeira, mas você não cria
A cadeira, você pega materiais pré-existentes e faz ela existir. Então, isso é a questão humana. A palavra bala já se refere diretamente a questões literais de Deus. Então, quando ele pega, ele forma o homem, a Bíblia está relacionada aqui ao pó da terra. Então, ele pega o quê? O barro. Por isso que o nome é relacionado a Adão, ou Adão. Adão quer dizer vermelho. A palavra Adão é vermelho. Por que vermelho? É por causa do sangue que é vermelho? Não. É vermelho porque ele foi feito do barro vermelho. E aí ele pegou o nome de vermelho. Deus pegou e falou, ó, tu vai se chamar Adão, ou Adão. Então o texto diz que Deus santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que tinha criado e fizera. Então, o versículo 4, Moisés continua a narrativa. E ele diz, ó, estas são as origens dos céus e da terra. Então, Moisés dá uma introdução no capítulo 1, termina no 2 até o 3, e agora ele vai recapitular a questão da criação de todas as coisas. E ele vai focar no capítulo 2, na criação do homem e da mulher. Então, capítulo 2, Deus vai focar na criação do homem e da mulher. Então, são dois seres especiais que Deus criou e que Deus também formou. O homem e a mulher. O grande problema é que a sociedade hoje está tentando deturpar essa lei da física de Deus. Porque nós estamos vendo aí uma luta muito grande para a aprovação de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Como se fosse uma lei natural. A gente chega no cartório hoje e já tem o casamento de homem com homem e mulher com mulher. Aonde eu trabalho, é normal você ver as mulheres se abraçando, se beijando na boca, quando elas saem para fora, porque é a maior naturalidade. E você é obrigado a aceitar essas coisas no meio da sociedade. E nós, a igreja, estamos cada vez mais sendo espremidos pela sociedade. Estão querendo cada vez mais nos proibir de falar a palavra de Deus. É bom nós ficarmos preparados que pode acontecer daqui a alguns anos de nós não termos mais nem direito sequer de pregar a Bíblia. Eles proibirem o uso da Bíblia. Eles já estão deturpando. Já criaram uma Bíblia. Inclusive, até o Papa já está pensando em reformular a Bíblia, em mudar algumas coisas que estão na Bíblia. Já existe Bíblias adulteradas aí para todo qualquer gosto. Inclusive, o movimento inclusivo. Você sabe o que é o movimento inclusivo? São as igrejas que são chamadas de igrejas inclusivas. Igrejas que pregam o amor, e esse amor relaciona a pessoas que se relacionam no mesmo sexo. Por exemplo, São Paulo não é
Aqui eu vou falar um nome porque todo mundo já conhece, já sabe, já está na internet, então não tem o que se vergonhar. Por exemplo, lá em São Paulo tem Igreja Contemporânea, que são 2 pastores casados mesmo do civil, pastores homens, e tem uma igreja, que o nome da igreja, o título é Igreja, Cidade e Refúgio, que são 2 pastoras casadas, 2 mulheres. Uma é muito conhecida, já foi pregadora, famosa, a chamada Lana Holder, foi uma grande pregadora, pregou nos Gideões, deu testemunho na época que ela estava sendo liberta do lesbianismo, mas ela voltou no seu mesmo caminho, agora se juntou, casou-se com uma outra cantora evangélica, que a esposa dela é uma cantora famosa também nos Estados Unidos, e criaram em São Paulo uma igreja inclusiva. E eu estava assistindo, um dia esse daí, eu assistindo a consagração de uns pastores nessa igreja da Lana Rode aí, eles fazendo festa, aí chamando, quero chamar meu companheiro aqui na frente para esse momento de felicidade comigo, e tal, dobrando o joelho, jogando azeite na cabeça deles, como consagrando a obreiros, mas sem largar o homossexualismo. Então nós, a igreja, que pregamos a Bíblia e a verdade, estamos cada vez mais sendo exprimidos. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja não está mais preocupada, não estou falando da igreja de Jesus, não, estou falando da igreja instituição, porque existe a igreja orgânica, que é a igreja que somos nós, quando nos reunimos, nós somos a igreja de Cristo, e existe a organização eclesiástica. A organização eclesiástica está cada vez mais ficando exprimido, e cada vez mais pastores estão recuando e deixando a mentira entrar na igreja. Pastores grandes que pregavam a palavra, hoje já estão começando a aceitar as heresias que o mundo proporciona que ele aceite. Há um tempo desse atrás, um pastor conhecido, um pastor muito conhecido, chegou ao ponto de pregar que nós precisamos reformular e adaptar a Bíblia com a época que nós estamos vivendo. Ele está falando, não, a Bíblia tem que ser atualizada. Nós não podemos ficar naquele velho pensamento. Temos que ter uma mente aberta, e a Bíblia ela tem que se adaptar ao sistema atual. Meu irmão, isso é uma heresia das grandes, porque a Bíblia não tem que se adaptar a nada. A Bíblia é a Bíblia. Ela já foi escrita e nada aqui pode ser acrescentado. Nada. Nada pode ser acrescentado. Então, nós estamos vendo que Deus, ele tem uma preocupação. Por quê? Porque ele cria o homem. Não é aqui que está aqui no capítulo 2? E formou o Senhor o homem do pó da e soprou sobre o seu nariz o fôlego da e ele se tornou alma vivente. Então o que Deus fez? Deus formou, Deus pegou o barro, fez uma formação e soprou sobre ele o fôlego da. Então Deus criou o homem. E Deus criou o homem parecido com ele. Por isso que seja feito conforme a nossa imagem e semelhança. Então o homem é o tipo espelho do próprio Deus. Deus olhou assim, como nós somos, nós vamos fazer e formar o homem à nossa semelhança. O homem vai ser um tipo um espelho meu.
E aí o texto vai falando aqui que Deus planta um jardim no Éden. Então aqui é uma coisa que nós precisamos entender. Não é jardim do Éden, é jardim no Éden. Então o Éden é um local, o jardim estava dentro do Éden. Então não é jardim do Éden, que a gente, no jardim do Éden, não, é o jardim no Éden. Lá dentro daquele paraíso que Deus colocou sobre a terra, Deus plantou um jardim. E no jardim Deus colocou árvores frutíferas. Todo tipo de árvore que o homem poderia comer dos frutos. Porém, Deus deu uma ordem específica. Mas antes disso, Deus criou o homem e o homem começou a colocar o nome de tudo. O homem coloca o nome nos animais, coloca o nome nas aves, coloca o nome nas plantas. Deus, ele coloca o nome em todas as coisas. Mas Deus olhou para o homem porque Deus fez os animais reprodutivos. Os animais tinham macho e tinham fêmea. O homem, porém, era só ele. Imagine, um homem todo dia ia no jardim, mas ele não tinha uma companheira. Os animais tinham seus pares. O texto diz que os animais tinham sua fêmea para poder reproduzir e procriar. Mas o homem não tinha. Então Deus olhou para o homem e falou, não é bom que o homem esteja só. Não é bom para o homem ficar sozinho. Vou fazer para ele uma ajudadora. Aqui no texto está adjuntora. Uma mulher que vai trabalhar ao lado do seu marido como uma auxiliadora. E aí Deus pega o homem e dá uma anestesia. Provavelmente o homem morre. Ele desmaia de uma forma que Deus arranca do homem uma das suas costelas. E dessa costela Deus forma a mulher. Deus forma a mulher. Está aqui no versículo de número... vamos ler aqui. O versículo 18 diz que Deus não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que esteja diante dele. Mas o versículo 21 está dizendo, então Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E aí o que acontece? Tomou uma das suas costelas e cerrou a carne do seu lugar. Imagine, Deus tirou uma parte do homem para formar a mulher. Então, aqui é uma coisa interessante. Tem gente perguntando, como Deus fez uma mulher do homem? Então, a mulher, naturalmente, ela hoje gera o homem. Mas, no começo, o homem que gerou a mulher. Porque Deus tirou do homem e formou a mulher. Segundo o texto da Bíblia, primeiro Deus cria o homem para depois criar a mulher. E aí, depois que Deus cria a mulher passa a gerar o homem. E aí o texto está dizendo que e da costela que o Senhor tomou, que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão, essa agora é o osso dos meus ossos
e carne da minha carne, porque na realidade era parte de Adão que Deus havia feito para o ajudar. Aí Deus estabeleceu uma ordem para as próximas gerações, depois de Adão, depois de Eva. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, o que Deus está falando? Depois que gerar, o homem vai deixar a casa dos seus pais e vai viver a sua vida com a sua família. Sabe o que Deus está dizendo? Depois que o homem se torna adulto, ele não mais pertence a pai e nem a mãe. Ele pertence a si próprio. Hoje em dia, as mães são um pouco difíceis de entender esse mandamento de Deus, porque acha que o filho tem que ficar preso debaixo da sua saia até a morte dela. E não é. Deus mesmo dá a ordem que o filho tem que viver a sua vida e deixar pai e mãe. Isso não significa que o filho vai deixar de amar pai e mãe, mas ele tem que viver a vida dele. A responsabilidade de adulto é dele. Não é mais do pai e nem da mãe. Então, é uma coisa que as mães não aceitam. As mães ficam desesperadas quando o filho sai de casa. Principalmente quando o filho casa, a mãe fica preocupada. Como é que ele está? Será que ela está cuidando direitinho do meu filho? Será que ela está fazendo isso? Então a mãe fica sempre preocupada, porque a gente entende. Ela leva ele durante 9 meses no ventre, nasce e cresce, e às vezes é mais apegado a ela, porque quem fica mais tempo com os filhos é a mãe. O pai não tem muito tempo, e às vezes o tempo que tem não dá nem muita importância para o filho. Isso daí é natural. Você não vê o pai chavecando muito o filho, você vê a mãe chavecando, mas o pai, ele vai lá, brinca um pouquinho, mas depois ele deixa o filho lá. Quem fica mais tempo com os filhos e sempre foi, a mãe, porque isso foi uma lei natural que Deus criou. Quem cuidaria da casa dos filhos seria a mulher. O homem tem a obrigação de trabalhar para sustentar. Sustentar é ganhar o pão de cada dia. Então, Deus ele estabelece aqui algumas ordens. No versículo 25, ele diz: ambos estavam nus. Eles estavam 100% nus, era natural. Você sabe, os animais, eles têm pele, mas eles não usam roupa. Isso era a mesma coisa do homem e da mulher. Viviam nus, 100% nus. Isso era uma lei da física na época, antes do pecado. Antes do pecado, eles não percebiam que eles viviam nus. Ele disse, ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Olha, era o primeiro homem, primeira mulher e nus. Normalmente, como todos os animais, não usavam proteção, porque a roupa nossa é uma proteção para a pele e também uma para esconder a nudez. Mas eles andavam nus no paraíso, normalmente. E o texto diz que quando estava no entardecer, quando era o pôr do sol, Deus ia no jardim conversar e visitar Adão e Eva. Todo dia Deus ia lá conversar com Adão e conversar com Eva. Você imagine,
que privilégio o homem tinha de Deus e pessoalmente no jardim conversar com o homem. Quer dizer, eles não tinham vergonha, não tinham pecado, e eles tinham o privilégio de estar todo dia sendo visitado pelo seu Pai Criador. Todo dia. Não é um dia. Deus não deixava de estar lá um dia. Todo dia Deus estava lá no jardim. Aí acontece a pior coisa da história. Aí vai entrar o capítulo 3. O texto diz que existia uma serpente. Essa serpente, ela traz alguns questionamentos, algumas discussões. Porque uma serpente fala, e naturalmente o animal não fala. Mas essa serpente aqui, ela fala. Nós não sabemos de que forma que essa serpente falou com a mulher. Alguém aqui sabe de que forma? Eu não sei. Só tem 2 passagens na Bíblia que um animal fala. Vocês lembram qual foi a outra? Aqui a serpente fala, mas teve um outro animal também que falou. Qual foi o outro animal que falou? Só 2 animais que falaram na Bíblia. Alguém sabe? Alguém lembra? A serpente e o burro de Balaão. Que o burro de Balaão estava levando tanta pancada que ele chegou a falar: por que você está descontando de mim? Então falou. A Bíblia diz que o burro viu o anjo. Balaão era profeta, não viu nada, mas o burro viu. E o anjo estava o quê? Com a espada. Então, como o anjo estava com a espada, o burro não saiu do lugar. O burro não é besta, eu vou entrar na espada do anjo, nada. Hoje em dia o crente nem está aí para isso. Quando fala que tem anjo com a espada, eles nem acreditam. Esse negócio de anjo com espada, isso aí é coisa do Velho Testamento. O anjo não vem para poder matar ninguém, não. Meu irmão, começa assim não, porque Deus ainda é o mesmo, não mudou. Claro que nós vivemos o tempo da graça, mas tem muita gente abusando da graça. Tem gente que está achando que porque ele está na graça, ele pode fazer o que ele quer. Tem gente pensando que porque ele está na graça, ele pode servir a Deus de qualquer maneira, pode pregar aqui e depois se prostituir ali, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ele acha que ele pode fazer o que ele quer porque ele está na graça. Só que ele esquece que graça não é sinônimo para que Deus não ainda estabeleça regra. Então existe regra. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Paulo fala que a morte é o salário do pecado. Então, se nós continuarmos fazendo coisas erradas, uma hora a conta vai chegar. Verdade. Não tem jeito. Ou Deus vai permitir você pegar um câncer, ou Deus vai permitir você pegar uma AIDS, ou alguma coisa assim, para você perceber que com Deus não se brinca, não pode brincar com Deus. Deus é coisa séria. Naturalmente, nós não poderíamos nem ficar falando o nome de Deus de qualquer maneira. Hoje em dia, tudo você envolve o nome de Deus. Está acontecendo uma briga, ah, meu Deus. Está acontecendo isso, ah, meu Deus. Na realidade, você sabe que o judeu ele tem essa reverência que nós cristãos deveríamos ter. Os judeus não gostam de pronunciar o nome de Deus de qualquer maneira. Para eles pronunciar o nome de Deus só quando eles estão no culto. Se você chegar para um rabino judaico e falar assim, ah, me fala aí sobre o nome de Deus na Bíblia, ele vai falar, não vou falar sobre o nome de Deus não. Porque o nome de Deus não é para ser pronunciado a qualquer momento, a qualquer hora. O nome de Deus tem que ter respeito.
e a gente desrespeita. A gente usa o nome de Deus de brincadeira. Igual eu vi, tinha um irmão conhecido meu que ele era pedreiro, né? E de vez em quando ele estava batendo uma marreta lá e daqui a pouco, sem querer, ele acertava o dedo. Aí, glória a Deus! Batia no dedo, arrancava a pele assim, estava dando glória a Deus, porque estava com a pele machucada. Porque ele botava glória a Deus no lugar de xingar. Para ele não xingar, ele dava glória a Deus. A gente tem que saber que Deus, ele é um ser soberano e Deus, ele não quer que o nome dele seja dito em vão. O próprio 10 mandamentos diz: não usarás o nome do teu Deus em vão. Só que tem muita gente usando o nome em vão de Deus. E aí, a mulher está andando, passeando no jardim naturalmente, ela vai, chega perto de uma serpente. E ela começa a conversar com a serpente. E aí a serpente começa a colocar coisa na mente da mulher. O texto diz que a serpente era a mais astuta. A palavra astuta aqui, ela era esperta, sagaz, ela era manipuladora. Tem gente que é manipulador, sabia? Que consegue manipular as pessoas. Por exemplo, um artista, para poder vender o seu produto, ele manipula. Ele convence você de que você tem que comprar o produto que ele está te vendendo. O vendedor, ele vai pegar um perfume, às vezes o perfume não é nem aquilo tudo que ele está falando, mas você, por causa da lábia do vendedor, você vai lá e compra o perfume. Verdade. Que o vendedor te induz a comprar o produto dele. E às vezes o produto está caro, mas ele consegue convencer você a pagar para ele. E é isso que a serpente fez. Aí a serpente começa, ó. E esta disse a mulher, a serpente: é assim que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim. Olha só, já começa a confundir a mulher aqui. A serpente está dizendo, ó, Deus não está dizendo para você que você não pode comer de toda a árvore do jardim? Então, não é para você comer de toda a árvore do jardim? Aí a mulher responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, nós comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a mulher sabia que a ordem de Deus para aquela árvore que estava no meio do jardim era: nem sequer toque na árvore. Fique longe dela. Porque no dia que você comer do fruto dela, você vai morrer. Isso quer dizer que o homem, antes de comer da árvore, ele poderia viver. Ele não teria uma data específica ou um tempo para morrer. Isso não quer dizer que ele ia ser eterno, mas ele ia continuar vivendo. Mas quando ele comeu da árvore, a primeira condenação que veio sobre o ser humano e a última condenação foi a condenação da morte. O homem tem que morrer. Por isso que a gente sepulta a gente, né, toda semana, se deixar. Porque é uma ordem natural de Deus por causa do pecado. Morrer. Todo mundo tem que morrer. Morrer por causa do pecado. Não tem homem imortal. Não existe. O homem morre. E nós temos também uma discussão sobre a questão da alma. Alguns afirmam que a alma é imortal, outros
outros afirmam que a alma é mortal. Ô, pastor, hoje eu vi algo que não entrou na minha cabeça, não, porque um abençoado estava dizendo que antes da alma, o espírito encontrar o seu lugar, ele fica vagando. Mas eu falei assim, mas a Bíblia não diz isso. Não. E ele, ele vai falar nada que está lá em cima, que está aqui embaixo, porque está vagando. Espírito não vaga. Primeiro que Salomão, ele deixa bem claro. Salomão, ele deixa bem claro que o espírito volta para Deus. Então, o que volta para Deus? O espírito. Então, o espírito é o quê? O que é o espírito? O sopro. A vida. Deus soprou, como disse aqui no texto, sobre o nariz do homem o espírito de vida. Então ele passou a ter vida pelo sopro de Deus. Quando ele morre, aquele sopro que Deus deu nele passa e volta, retorna para Deus. Porque o sopro de vida não pertence a ele, pertence a Deus. Agora a alma vai para onde? Porque o que é a alma? É o grande mercê da discussão. O que é a alma? Que fica uma coisa confusa. Tem gente que acha que a alma é espírito. Não, a alma não é o espírito. Espírito não é alma. Alma vivente está dizendo que o homem passou a viver. Mas a alma é do homem a sua consciência. Aquilo que ele tem capacidade de pensar. Em outras palavras, tem passagem da Bíblia que diz que a alma está relacionada ao sangue do homem. Por isso que quando Caim, aqui no capítulo 4, mata Abel, Deus, quando chega para Caim, fala, cadê teu irmão, Caim? Ah, sou eu o guardião do meu irmão? Olha, Caim, o sangue do teu irmão me clama desde a terra. Então Deus estava dizendo que a alma dele estava clamando desde a terra, porque ele havia sido morto. Então, algumas traduções vai ter alma como sangue, mas também é como consciência. E tem mais, quando nós morremos, espere que você vai ficar lá no outro mundo, vendo tudo que está acontecendo aqui no mundo. Não, que isso aí não é bíblico. Você vai estar num lugar separado. Ali é o local que Deus separou. Por exemplo, você lembra, embora não seja uma doutrina, a parábola do homem rico e do mendigo Lázaro. Ele diz que os dois morreram. E os dois foram literalmente para o mesmo lugar. Aí você fala, o que é isso? Mas no mesmo lugar? É o mesmo lugar. Porém, com uma divisão. Os dois se viam. Um estava de um lado, o outro estava do outro. Um estava num lugar de tormento e o outro estava num lugar de paz. Mas ambos estavam no mesmo lugar. Só que tinha uma divisão que quem estava de um lado não podia atravessar para o outro lado. Ao ponto do rico chegar para o pai Abraão, que é o que Jesus está dizendo, fala assim, permita que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo para que eu possa encostar na minha língua, para que eu não possa continuar sendo tão atormentado, porque o lugar era de tormento. Permite-me voltar para me poder dizer para os meus irmãos e amigos que eles não venham para cá. Aí Abraão responde, olha, lá na terra tem os profetas, tem aqueles que pregam, anunciam, e eles não ouvem, nem eles, quanto mais se você ressuscitar dos mortos e ir lá pregar, eles não vão aceitar também. Então não tem como voltar atrás, não tem como. Jesus estava dizendo que havia a possibilidade dele voltar de lá de onde ele estava para a terra, não tinha possibilidade. Quem morre não volta mais à terra. Então, essa questão espírita de que diz que o ser
humano está aqui vagando, que o corpo, que o espírito entra e fala assim, estou falando com meu filho, com minha filha que morreu. Isso é demônio, não tem nada a ver com a pessoa real. Porque quem se apodera do corpo das pessoas para enganar dizendo que é fulano de tal, os demônios, sabe por quê? Porque os demônios sabem, conhecem a vida de todo mundo. Verdade. O demônio conhece tudo que você faz. O demônio sabe tudo que eu estou fazendo. Ele sabe o número da minha identidade, ele sabe se eu estou traindo minha mulher. Tudo isso ele sabe. Porque ele anda sempre ao nosso derredor. E aí, quando morre, aí se for, aí daqui minha esposa vai fazer isso, não, porque ela sabe que isso é errado, mas vai que minha esposa vai lá na mulher lá da bola de cristal, eu queria falar com o meu marido que morreu. Aí a mulher bota aquela tumba na cabeça, vai lá na bola de cristal, aí daqui a pouco, eu estou aqui, eu sou o Mário. Mas como é que você é você mesmo? Quem? Aí ela começa a contar uma história, fala o que aconteceu um dia tal aí o demônio já sabe, fala assim, no dia tal era isso, era aquilo. Ela sabe que, não, então é você mesmo, que só ele que sabia disso, mas o demônio também sabe. Sabe de tudo. Então eu tenho até certa, olha só, eu creio, vamos entrar aqui na parte de dons, eu creio nos dons espirituais, eu creio que Deus revela, que Deus fala, creio em profecia, revelação, mas tem uns tipos de revelação aí que eu fico com o pé meio atrás, que a pessoa quer falar a vida da pessoa toda. Lembro que teve uma mulher que profetizou para uma irmã que o marido dela estava traindo ela com uma fulana de tal. Aí a mulher foi contar logo para o marido, a irmã me entregou que você está com a fulana de tal. E Deus revelou para ela. O marido foi até essa irmã, matou a irmã. Por causa de falta de sabedoria. Porque tem coisas que não é para você ficar, entregar. E se você entregar, você tem que ser sábio e falar, não é para você questionar seu marido e nem falar não, porque Deus me disse isso aqui. Porque se você fizer isso, vai acontecer que o marido vai perceber que está tendo esse negócio de revelação aí, vai dar ruim. Porque tem muita revelação aí que não é revelação, é a adivinhação. A pessoa adivinha a vida dos outros. Então, nós temos que tomar cuidado com o que está acontecendo no meio, porque tem muita coisa no meio pentecostal que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Esse negócio de salzinho grosso, esse negócio de arruda, esse negócio de ficar dando óleo para beber. É uma questão de fé, mas só que isso não é bíblico. Não dá na Bíblia que manda você beber óleo, não. Tem mais, se uma pessoa que tiver problema no estômago e botar um óleo para beber, vai passar mal. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem coisas que a gente bota na igreja que é miticismo e não é bíblico. Isso é mais miticismo do que Bíblia. Sabe o que é miticismo? É você pegar uma coisa, um símbolo, e colocar como uma doutrina. E a pessoa, se eu fosse fazer a doutrina aqui na igreja da lavação do pé, porque Jesus lavou o pé dos discípulos lá na ceia, vamos botar uma bacia aqui, irmã, vem aqui que eu vou lavar o pé e estudar de todo mundo antes da ceia. Os maridos iam gostar que eu pegasse no pezinho das irmãs? Claro que não. E nem a mulher ia gostar de ver uma mulher pastora botando a mão nos pés do varão. Ia virar ia ter um... Então isso daí não é doutrina, isso aí é uma questão de costume da época. Jesus não botou aquilo ali como uma doutrina.
Então, esse negócio de arruda, de beber azeite, de sal grosso, isso aí é miticismo do homem. O homem criou essas coisas para chamar povo para a igreja. Porque tem povo que só vem para a igreja se tiver azeite para dar para ele levar para casa. Tem crente que só vem para a igreja se tiver água para dar para ele levar para casa. Porque fora disso, ouvir a palavra mesmo não querem, praticar a palavra não querem, jejuar não querem, orar não querem, obedecer a Bíblia não querem, só querem receber bênção de Deus. E o Evangelho não é isso. O Evangelho, ele requer renúncia, transformação, mudança de vida. Tem muita gente na igreja que nunca foi transformado. Nunca foi transformado. Sempre foi o mesmo velho homem que ele era antes do mundo. Ele só mudou as vestes. Porque acha bonito, né? Andar, por exemplo, botar um terno é uma coisa legal para crente, mas isso aqui não me faz transformado, não. Debaixo disso aqui tem um caráter humano, e eu posso estar de terno e não ter caráter nenhum. Sair daqui e ficar cantando a mulher dos outros. Pregar aqui, daqui a pouco eu estaria olhando para a mulher e falar assim, poxa, mas que mulher bonita, se fosse a minha esposa. Porque isso é caráter humano. O caráter humano, às vezes, é podre. O caráter humano é destruidor, invejoso. O irmão recebe uma bênção, aí você fica, que bom, que maravilha, meu irmão, que bênção, mas no fundo, não, tá, aquilo ali tem que ser eu, não ela. Você só está comemorando de hipocrisia. Tem crente que é assim. Faz festa e tudo, mas por dentro está se corroendo. Como é que ele conseguiu? Eu não consegui. Isso é o caráter humano. E isso é pecado. Você pensa que não, mas é pecado. Você invejar as coisas dos outros é pecado. A bênção dos outros é pecado. Talvez você ainda não foi abençoado porque você não soube ainda reconhecer que você depende de Deus. A pessoa foi abençoada porque ela dependeu de Deus e você está vivendo pela sua própria vontade. E aí, o que acontece? Quando uma pessoa recebe a bênção, Deus abriu a porta, eu comprei não sei quantas casas que Deus me deu, e aí eu fico, meu Deus, por que ela consegue uma casa e eu ainda moro no aluguel? Você mora no aluguel porque você ainda não foi fiel a Deus. Porque quando você passar a ser fiel a Deus, Deus vai te dar estratégia para você conquistar aquilo que Deus quer para você. E talvez o que Deus quer para você não a fulana de tal recebeu. Deus quer te dar melhor, mas você só quer o que ela tem. Você lembra daquela história lá do rei Salomão? Das duas prostitutas? Que as duas tiveram um filho, mas uma dormiu em cima do filho e matou o filho, asfixiado. Aí quando chegou no outro dia, foram diante do rei, uma criança, a outra foi lá, tirou a criança viva da mulher, da mãe, botou a morta debaixo da mãe, e depois quando ela foi, no outro dia foram no rei, ela percebeu, foi lá diante do rei, aí eles começaram, contaram cada uma a sua história, o rei olhou para elas, falei, tudo bem, você está falando que o filho é teu, você também está falando que o filho é teu. Me traga uma espada aqui, ô servo. Trouxeram a espada para Salomão, me dá a criança aqui. Para dividir. Olha, vou fazer o seguinte, para não ter briga, vou dividir a criança no meio e dar uma parte para cada uma de vocês. Isso é. Quando Salomão ia cortar a criança, a mãe verdadeira falou, não, dá para ela. Prefiro que ela viva com ela. Salomão com a sabedoria falou assim, aquela ali é a verdadeira mãe do menino. Porque a outra estava querendo que cortasse mesmo.
Porque o dela morreu, o que queria que o outro, da outra devolvesse. É. Foi esse. Então, o que acontece? Sabe o que é isso? É querer aquilo que não é teu. Ela queria a criança que não era dela para poder falar assim, eu consegui ter uma cria, e a minha cria sobreviveu, a outra morreu. Mas tem coisas que não é pra gente, não é pra gente. Então, o diabo chega para a mulher e fala, isso daí Deus está enganando vocês. Olha o que o diabo é capaz de dizer. O diabo dizendo que Deus estava enganando Adão e Eva. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem da árvore aí, vocês serão igual a ele, será parecido com Deus. Olha só a astúcia do diabo. E também fazendo com que o homem queira ser aquilo que ele não era. Por quê? Porque Deus não fez o homem para ser Deus. Deus fez o homem para ser governador da terra. E aí, com a mesma coisa que Satanás fez no céu, fez com que o homem fizesse na terra. O homem falou assim, opa, a mulher pegou, olhou para o fruto, imagina, o fruto não era maçã não, tem gente que bota lá que era uma maçã, mas não era maçã não. Porque já pensou, se cada vez que comesse uma maçã você pecasse? Não era maçã, tem gente que quer. A mulher olha lá, o fruto era bom para se comer, ela pega, come, leva para o marido e dá para o marido, aí o marido come também. Quando os dois comem, os olhos são abertos. Aí o homem olha assim para a mulher e percebe que a mulher está nua, a mulher olha para o homem e percebe que o homem está nu, eles pegam folhas e fazem aventais. E aí, como eu disse para você, Deus visitava toda tarde. Aí um dia Deus está, Adão! Está silêncio. Adão! Terceira vez, Adão! Aí Adão responde, estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Me escondi porque estou nu. Aí Deus falou, quem te mostrou que tu estava nu? Porventura comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Aí começa o grande problema do homem. O homem não assume os seus erros. O homem chega assim, foi a mulher que tu me deste. Ela me deu e eu comi. Mas a ordem de Deus de não comer foi dada ao homem. Então o homem podia pegar, se o homem fosse obediente, quando a mulher chegou com o fruto, não quero esse fruto não. Eu não vou comer esse fruto não. Mas ele comeu. Então, quem era culpado? Ele mesmo. Aí, o homem vai lá e acusa a mulher. Aí Deus vai na mulher, por que fizeste isso? Aí a mulher, a serpente me enganou. Aí Deus olha para a serpente Deus não dá nenhuma palavra, Deus só fala assim, maldita és tu entre todos os animais do campo. Rastejarás o resto da sua vida e comerás toda a terra. Então essa foi a maldição para a serpente, que ela rastejasse. Isso quer dizer que a serpente tinha patas, andava, né? Mas a partir da maldição ela passou a não andar mais, ela passou a rastejar. E aí Deus deu sentença, Deus fez o primeiro juízo da história. A primeira sentença da história da humanidade acontece nesse episódio. Deus pega para o homem e fala assim, primeiro Deus fala com a serpente. Olha, versículo 15 do capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente
esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui, Deus está já estabelecendo que ele iria restaurar o homem que foi enganado pela serpente. E a serpente seria o quê? Inimiga número 1 do homem. É lógico que não se relaciona às cobras que a gente encontra. Ninguém quer bater de frente com uma cobra, né? Ninguém quer bater de frente com uma cobra. Quando a gente vai para o monte lá da mata fechada, a gente fica preocupado. Eu, por exemplo, ando assim preocupado, bem longe da parte do mar, porque a gente nunca sabe o que está ali escondido. E um bicho desse, quando se assusta, naturalmente ele vai te bloquear. Mas aí, ninguém quer dar de frente. Se você passa na frente, você vem de frente, você vê uma cobra, você vai continuar andando para a direção dela? Claro que você não vai, né? Você vai deixar ela ir embora. Porque a cobra não ataca ninguém assim porque ela quer atacar. Ela se defende. Então, o ataque dela é uma defesa. Você não tem cobra que ataca um homem assim. Só se ela estivesse defendendo. Então, Deus deu uma maldição à serpente. E aí, a mulher, Deus pegou e falou assim, ó, você vai multiplicar, você vai gerar, você vai ter filhos, porém, a dor será aumentada. A mulher teria que sofrer para gerar filhos. E aí o homem, qual foi a sentença que Deus deu? Comerás do suor teu rosto. Se o homem não trabalha, ele não tem direito de comer. Então, é complicado. O homem não trabalhou, ele tem que ficar passando fome. Porque a ordem de Deus é que o homem trabalhe, se fadigue, se canse para comer. Não tem esse negócio, estou cansado, não. O homem tem que se cansar todo dia. É uma ordem de Deus. Todo dia tem que ficar cansado. Isso é a ordem para o homem. Então, essa daqui é uma palavra, porque eu li o texto do capítulo 2 e estou indo até o capítulo 4, por quê? Porque é uma história muito interessante. Porque é bom a gente conhecer essas histórias da Bíblia. O ensino é para nós entender como começou todas as coisas, por que o homem peca. O homem peca por causa da desobediência dos primeiros pais. E quem são os nossos primeiros pais? Adão e Eva. Todo homem, geneticamente, é filho de Adão e Eva. Todo homem no mundo. Hoje tem diferenças de DNA? Tem. Mas, no fundo, se eu for ver as moléculas do DNA, todo homem veio de uma mesma origem. Todo mundo tem o mesmo DNA. Um único DNA. Tem diferenças do DNA de famílias? Tem, mas tem um DNA que bate com toda a raça humana. Porque nós somos filhos de um só homem, de Adão. Filhos de sangue de Adão. Todo ser humano, seja ele preto, negro, branco, parda, japonês, coreano, chinês, é tudo origem de um único homem. Só que, como eles foram espalhados nas regiões, o DNA foi modificando. Quer dizer, quando Deus lá na Torre de Babel separa todo mundo por causa da confusão das línguas, ali também foi separando a questão do DNA. Porque no começo era natural o irmão casar com a irmã, porque não tinha lei ainda de incesto. Hoje tem a lei de incesto, hoje não pode. Hoje o que você vê aí é primo casando com primo. Eu tenho um monte de amigos que eram primos e se casaram. Primo de primeiro grau, de família, mas se casaram. Mas irmão, não é normal você ver um irmão casar com irmã. Isso aí é uma coisa abominável pela lei. Porque Deus disse, ó, que não há como
fazer casamento hoje com pessoas da mesma casa. O casamento tem que ser de casas separadas. No começo, que a pessoa vai perguntar, quem foi a mulher de Caim? A irmã. É, porque não tinha outros povos na terra. Então, para o povo se multiplicar, Adão e Eva foram gerando filhos e filhas, e esses filhos e filhas foram se juntando, se casando, até ir multiplicando. Depois que houve a questão da queda do homem e a expulsão de Caim da região da presença de Deus, Caim foi multiplicando na sua região e a terra foi povoando. E aí, quando acontece o dilúvio, Noé entra na arca com a família, com os genros e as noras. A partir da geração de Noé, houve crescimento de uma nova geração. Aquela geração de Caim toda havia morrido. Então não tem mais descendentes de Caim na terra. Você sabia disso? Quem sabia que não tem mais descendência de Caim na terra? Não tem. Tem gente que acha que os africanos são descendentes de Caim. É mentira, eles não são descendentes de Caim. Porque os descendentes de Caim morreram tudo no dilúvio. Todos eles morreram no dilúvio. Só ficou 8 descendentes de 7. Dali foram feitas novas gerações. Então, quem que se multiplicou a partir do Noé? Noé, seu filho Cã, que é o pai de Canaã, Jafé. Então, a gente está vendo que não tem mais descendência de Caim. Então, não tem nada a ver os africanos com a semente de Caim. Os africanos é um povo que foi multiplicando numa região árida e quente, por isso que eles ficaram com uma cor diferente de muita gente, por causa da questão do local. Então, cada local, por exemplo, se você for Israel, tem gente que acha que judeu é branco, o judeu não é branco. O judeu mesmo que mora no deserto, ele é bem moreno, porque ele é queimado. Agora, tem judeu de toda forma, tem judeu branco, louro, porque é igual no Brasil. O Brasil é um país que é misturado de qualquer tipo de cor. Aqui tem loiro, branco, loiro falso, ruivo. Aqui tem tudo. É o Brasil, né? Preto, negro, mulato. Tem preto que é preto mesmo. Mas tem preto que não é preto. Mas tem preto que você ficar ali no escuro, você não enxerga ele, só os olhos. E os dentes, né? Quando eles são Verdade. Não é racismo que eu estou falando aqui, não, mas isso aí é a questão da genética humana. Ele nasceu naquela genética. Mas ele é tão filho de Adão como eu e você. Ele tem os mesmos direitos. A mesma. Até o índio que está no meio do mato é também um filho de Adão. Fala assim, os índios são gente? É claro que é gente. São seres humanos também. Só que eles entraram numa cultura diferente da nossa. Se você for numa aldeia de índio lá, você fica perdido. Você não entende nada que eles estão fazendo lá. É normal você ver os índios andando pelados no meio do mato. Porque eles viveram naquele ambiente. Hoje a maioria dos índios está tudo com roupa. Que estão tudo sendo evangelizados. Então, os missionários que vão para lá levam roupa, os índios estão vestindo roupa. Mas antigamente os índios andavam pelados normalmente na aldeia e não tinha vergonha. E é normal para eles, aquilo ali não afeta em nada. Eles andam pelados, sem camisa, totalmente com a parte genitais para fora. Então isso aí para eles era normal. Mas para nós não era. Para nós é uma vergonha a gente andar pelado na rua. Crente não tem que ficar andando pelado. No começo era normal, né? Mas No começo era normal, mas depois... Que hoje se um homem ou uma mulher andar na rua pelado, vai ter escândalo na realidade. É igual essa menina que anda aí de vez em quando louquinha na rua pelada aí, que de vez em quando ela aparece lá na igreja.
Nunca mais eu vi ela. Será que está viva aí? Ah, não, ela estava lá onde eu moro, estava lá no condomínio lá. Ela foi, acho que. Eu lembro que eu estava pregando lá na igreja. Eu estava pregando lá na igreja da missionária Glória, ela chegou lá pelada lá, entrou dentro da igreja pelada lá e querendo. Ela anda direto. Aí a gente coisa mais. Aquilo ali é uma questão de loucura, mas a gente em sã consciência, a gente não vai sair andando por aí de escândalo. Pastor Mário, mas se não tivesse entrado o pecado, talvez já ia ser assim, né? É porque não ia ter vergonha, não ia ter vergonha e não ia ter vergonha e não ia ter maldade. Porque você vê uma mulher pelada, você começa a ter maldade. Então, isso daí não é natural. Agora, para os índios, eles não tinham maldade de estar na aldeia deles pelado. Eles podiam andar, eles tinham cada um a sua família, e naturalmente ali ninguém mexe com a família de ninguém, mesmo eles andando pelado. Então é aquela coisa, mas era a cultura. Mas hoje os índios estão sendo evangelizados, eles estão mais bem vestidos do que a gente. Índio hoje tem até luz elétrica, alguns deles já têm até luz elétrica, coisa que não tinha na aldeia. Celular. Então, essa é a palavra que a gente ia conversar nessa noite. Espero que nós tenhamos aprendido um pouco, mas daqui a 15 dias a gente vai falar um pouquinho mais sobre o começo das coisas. É bom falar sobre o livro de Gênesis, que a gente, através do Gênesis, a gente vai entender toda a Bíblia. Para a gente entender a Bíblia, a gente precisa ler o livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis é a base para toda a Bíblia. Tudo que tem na Bíblia está contido no livro de Gênesis, que é o começo de tudo. Amém? Então vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a Deus. 9 horas e ponto.